A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para mais uma lição. A lição de número 8, o Ministério do Evangelista. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e diz assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e é um arauto de Deus no mundo, ou seja, voz de Deus neste mundo. A leitura bíblica, ela está no livro de Atos, Atos 8, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 35, e Efésios, do capítulo 4, versículo 11. Ao contrário do que ele expôs na revista, eu vou inverter. Eu vou começar pelo livro de Efésios e vamos depois para o livro de Atos. Porque primeiro eu preciso entender a ordenância e depois entender a passagem, porque senão, no meu entendimento, fica confuso. Tá? Então, em Efésios 4, no versículo 11, o que Paulo vai dizer? Que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Esse versículo nós temos visto em outras passagens. Mas em Atos 8, ele vai trazer uma passagem de Filipe. Quando Filipe, ele vai ter com aquele eunuco no meio do caminho, direcionado pelo Espírito, ele vai até aquele eunuco evangelizar, fazer aquilo que o Espírito Santo estava conduzindo ele a fazer. E na leitura diz assim, Atos 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe a importância da intimidade com o Senhor. Filipe conseguiu ouvir a voz do Senhor, sentir aquilo que o Senhor estava mandando fazer. Então disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo-lhe o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele diz de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe, neste momento, foi usado para evangelizar aquele eunuco que já vinha no caminho fazendo a leitura da Escritura, mas não tinha entendimento. O que eu consigo entender é que o Senhor nos prepara para aqueles que nos prepara e nos envia, aqueles que já estão abertos a ouvir a sua voz, a ouvir sobre o Evangelho. Então, essa é a leitura, esse é o testemunho de Filipe, como Filipe evangelizou, apesar de Filipe ter sido separado para servir alimento aos que necessitavam. Ele teve em determinado momento esse chamado, e Filipe foi a diversas nações, e ele foi evangelizar, ele levou o evangelho, ele conseguiu muitas almas para o reino, que as pessoas se convertessem ao evangelho de Cristo.
declarassem Cristo como seu único, suficiente Salvador. O objetivo dessa lição é mostrar a singularidade do ministério evangelista na vida da igreja, a importância do evangelista na igreja. Na introdução, o comentarista ele vai fazer o seguinte comentário: a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério evangelista foi concedido por Deus para que, com graça, paixão e as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. E é urgente que a igreja do Brasil proclame o evangelho simples, genuíno, apenas aquilo que cabe dizer, e entregar à pessoa do Espírito Santo que faça, que trabalhe nos corações. Aos 4 cantos desse país, apontando para temas acerca de salvação, perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores dentro da igreja que nunca ouviram falar desses temas. Aqui o comentarista ele vai dizer que nós precisamos entender a ministração de um evangelho simples, mas genuíno, dentro da verdade, dentro do que diz a palavra do Senhor, mas falando acerca de salvação, falando acerca do perdão dos pecados, mas em Jesus Cristo, e do amor ao próximo, O ministério do evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Assim como diversos dons são Deus, ele deu dons aos homens. Assim também é o dom do evangelista, E nós vamos estudar procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial dado por Deus, ele é tratado no Novo Testamento. Qual é a visão dele no Novo Testamento? Bem como destacar a sua operação nas igrejas, tanto de Coríntios como de Efésios. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria de Deus. Isso dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Não necessariamente você precisa estar levantado, consagrado, evangelista para falar do amor de Deus. Todos temos essa ordenança do Senhor de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nessa lição nós vamos estar tratando especificamente do dom, do presente que Deus deu às pessoas de serem evangelistas, de levarem o evangelho. Quem tem esse dom, ele tem uma habilidade, um poder de persuasão, é falar e a pessoa na hora compreender. E às vezes assim, é mais do que só o falar, porque tem a interpretação, tem o se colocar dentro do contexto daquela localidade, assim como Jesus fazia. Jesus ia de localidade em localidade, ajustando o evangelho de maneira que as pessoas conseguissem entender. Essa capacidade que Jesus tinha e tem até os dias de hoje de alcançar dentro da necessidade, da realidade de cada um, para que essa pessoa se sinta acolhida pelo evangelho, que ela venha ser convencida de que ela precisa abandonar velhas práticas, que ela precisa de uma mudança de vida, que ela precisa de salvação da sua alma. Isso tudo é dom que o Senhor dá. Amém? E no primeiro tópico ele vai falar que Jesus envia os 70. A referência dessa passagem está em Lucas, no capítulo 10, do 1 ao 20. Jesus já tinha liberado 12 para ir e levar o evangelho, E depois disso designou o Senhor. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, quando Jesus envia os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia,
ele escreveu que grande em verdade era a seara. Grande é a obra, grande são as nações que o Evangelho precisa alcançar. Muitas são as pessoas que precisam reconhecer Cristo como seu suficiente Salvador. Deixar de ser escravo do pecado e serem libertos para uma vida nova. Mas aqui ele vai dizer que são poucos. E a gente tem que pensar que naquele tempo, Jesus ele não andava com poucos, ele andava com uma multidão de pessoas, caminhando com ele de cidade em cidade, aonde ele ia, seguindo Jesus. Mas por que Jesus ele separa só 70? Porque ele separou 12 e depois ele separou 70? Porque para o trabalho que o Senhor tem para ser feito, é preciso que nós estejamos capacitados, que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos experiências, que nós tenhamos experimentado a vivência com esse Cristo. É preciso ter experiência com Cristo. Se eu não tenho uma vida em Cristo, quando eu for evangelizar, eu vou evangelizar sobre o quê? É sobre mim? É sobre a vida do meu irmão? Então aqui o comentarista está dizendo jamais que são poucos, porque primeiramente os discípulos não podem proclamar a si mesmos, ou uma mensagem própria, eles não podem falar de si. Cristo é o centro da mensagem. E em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. E lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Doutrinas se levantaram em cima de uma pregação pessoal, uma visão pessoal de determinada situação, como se escrevesse um novo evangelho, né? Então, os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. A nossa reflexão aqui nesse sentido é de compreender que o Senhor ele precisa dos obreiros. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os que estão preparados, poucos são os que têm se colocado exatamente na brecha, que têm parado para estudar, parado para se melhorar, buscado conhecimento, buscado crescer em graça e em conhecimento. Mas, irmão, onde eu faço isso? Faço a leitura da Bíblia todo dia, meu irmão. Separe um tempo, reserve um tempo, vai ler a palavra, uma página, um versículo, um capítulo. Comece aos poucos, mas vai permitindo que esse pouco vá aumentando, porque a sua intimidade com o Senhor precisa aumentar. Filipe, para chegar ao estado de ouvir o Senhor, ele tinha uma intimidade com esse Deus. Ele tinha intimidade com Cristo. E mais do que ter, porque às vezes a gente tem a vontade, a gente vê muitas vezes isso, a pessoa tem a vontade, tem o desejo, mas não tem a preparação. Às vezes a pessoa tem a preparação e não tem a vontade. Nós precisamos equilibrar. Porque a primeira coisa que Timóteo vai dizer, e Paulo vai dizer na carta a Timóteo, é que se tu sóbrio, tem você equilíbrio, tem seriedade, tem serenidade, tem tranquilidade para fazer a obra, tem tranquilidade para o aprendizado, para que você possa convencer a pessoa de salvação, de que ela tem uma vida que não está dentro do que ela possa ser salva. Não é condenar, não é criticar, não é tacar pedra no teu irmão. É de uma forma que só quem tem o dom de evangelização consegue fazer isso. Muitas vezes outras pessoas também conseguem, porque isso é dado por Deus. O dom de Deus, a gente já aprendeu nessas lições, que Ele dá a cada um conforme a necessidade. Então, conforme o dom e conforme o Espírito Santo vai falando através de nós vamos conseguindo alcançar aquela vida, aquela alma, de forma que ela consiga te ouvir, de forma que aquela palavra que você ministra, ela vai ficando no coração da pessoa e a pessoa vai começando a se questionar da vida que ela está vivendo, se é que ela precisa dessa salvação. Ela deseja essa salvação, ela deseja essa mudança de vida, essa outra perspectiva
de vida. Nesse primeiro tópico, a gente está falando exatamente do envio desses 70. E no segundo subtópico, ele vai falar assim: enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levará os arautos de Cristo a serem perseguidos. Eu separei aqui Mateus 10,16, em que Cristo diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Este evangelho ríspido de ódio, um evangelho de condenação, não é este que o Senhor disse para que nós praticássemos. Ele diz para que nós fôssemos prudentes e que nós fôssemos inofensivos como uma pomba. Porque as pessoas precisam receber o evangelho. E ninguém vai receber de bom grado uma palavra de alguém que é hostil, de alguém que não pondera no que diz, que não é prudente nas palavras, em selecionar as palavras que vai usar para falar com seu irmão. Mas, irmã, se eu selecionar as palavras, eu já não estou falando de Deus, eu estou falando de mim. Não, porque Jesus nunca ofendeu nenhuma das pessoas a qual ele chegou para ministrar o evangelho. Jesus, ele não foi hostil e agressivo. Jesus, se nós falássemos como Jesus falava antigamente, as pessoas nem receberiam hoje em dia, porque são pessoas muito melindrosas. Mas, em contrapartida, se nós falássemos como Jesus nos ordena falar, conseguiríamos com certeza chegar no coração das pessoas com mais, não digo que facilidade, porque Jesus não prometeu facilidade para ninguém, mas pelo menos com mais objetividade. Porque às vezes a gente dá volta, a gente vê pessoas dão volta, dá volta e não chega no centro, que é a salvação. Nós precisamos dispensar os excessos e focar que as pessoas precisam ser salvas. Um pouco mais à frente a gente vai ver que não pode haver divisão. Ou a pessoa aceita o evangelho e é salva, ou a pessoa não aceita o evangelho e ela é condenada ao pecado. Ou ela é liberta do pecado, ou ela é escrava do pecado. O que nós estamos pregando? O que nós estamos propagando? Qual é a verdadeira mensagem que hoje nós temos que nos preocupar em levar? O objetivo do ensino é que a gente consiga alcançar uma outra visão sobre a nossa forma de nos colocarmos sobre diversas situações. Ele deu dom de evangelista, mas ele deu um comando a todos nós, que temos uma função ou não temos uma função, ou temos um cargo ou não temos um cargo. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Se eu creio em Cristo Jesus, se eu confesso e professo esse Cristo, eu preciso ter o compromisso também de falar com Cristo, de Cristo para as pessoas, do amor de Cristo, da salvação de Cristo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Testemunhar do que Deus pode fazer na vida do meu irmão. Mas eu preciso conquistar esta pessoa com confiança, com seriedade, com prudência, com mansidão, com domínio próprio. Eu não posso sair por aí falando um monte de coisa que eu acho, que eu penso, sem fundamento, sem base, sem ser direcionado pelo Espírito. Filipe, quando ele aborda esse eunuco, ele pergunta para ele: entendes tu o que lê? Não é isso que ele pergunta? Você sabe, você consegue entender o que você está lendo? Será que nós conseguimos perguntar para as pessoas se elas estão entendendo o que elas estão lendo na Bíblia em casa sozinha? Agora que as pessoas ficam mais nas suas casas do que dentro da igreja, ou se permitindo, ficar mais reclusas? Será que quando a pessoa está dentro de casa, que ela pega a Bíblia dela para fazer uma leitura, ela consegue entender verdadeiramente o que é que está escrito ali? Às vezes nós mesmos, irmãos, quando vamos fazer nossos estudos, vamos fazer seu devocional, pode ficar confuso. O que nós devemos fazer? Nos orientar e nos aconselhar com quem pode nos ensinar. Com a nossa pastora que pode nos ensinar. Eu li um versículo, estou na dúvida, a senhora me explica? Porque nós estamos aqui para orientarmos uns aos outros, com crescimento, com graça, ou consultar o próprio Espírito Santo. Espírito Santo, estou lendo a tua passagem. Nós não devemos nunca ler a Bíblia sem orar antes. A chave para tudo é a oração. Então, toda vez que você se sentar para ler, convida o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vou estar abrindo a palavra agora.
entra com entendimento no meu coração para que eu consiga compreender e ouvir a tua voz. Mas se ainda assim você não conseguir, peça ajuda, peça orientação, porque às vezes aquilo que você está lendo pode ser usado na vida de uma outra pessoa que precisa ouvir a voz do Senhor. Aquilo que eu não compreendi e não domino, eu também não tenho como ensinar e aplicar para a vida de outras pessoas. Terceiro subtópico: os sinais e as maravilhas confirmam as palavras. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando eles voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver o milagre, mas saber que através da exposição do Evangelho, de poder termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aqui ele diz no céu, mas no livro da vida. Em Lucas 10:20, é essa passagem que ele vai estar dizendo que não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem com vossos nomes escritos nos livros nos céus. É o termo que está na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, mas em outras traduções vai estar no livro da vida. O que mais importa é isso que muitas vezes tem trazido para o nosso meio outros tipos de sentimento, que é quando vai entrar a vaidade e o ego. A pessoa aqui, eles ficaram maravilhados de certa forma, porque falando em nome de Cristo houve cura, falando em nome de Cristo os demônios foram expulsos, porque falando em nome de Cristo muitas almas foram alcançadas. E talvez eles não tivessem tão crédulos assim de que isso poderia acontecer. Mas Jesus vai lembrar a eles que a importância não é porque o nome foi dito e as coisas aconteceram, mas sim porque eles se permitiram ser usados para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida das pessoas, por onde eles passaram, para que a glória de Deus fosse manifesta através deste instrumento humano que somos nós. Toda honra, toda glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Eu não tenho, o que nós vemos hoje, infelizmente, é que a pessoa ela se coloca numa condição de que eu tenho unção de cura em mim, então enche essa igreja para que aquela pessoa possa curar, mas parece que o dom está na pessoa e não na ação do Espírito Santo sobre a pessoa. E isso é um engano, porque na verdade não é o eu, não é o homem, porque Jesus ele vai usar quem ele quer, do jeito que ele quer, para fazer aquilo conforme ele tem propósito. Ele disse o que? Eu dou dons a uns e aos outros conforme a minha necessidade. Não é a minha necessidade humana, não é a necessidade humana, é a necessidade de Deus. O que vale aqui, Jesus está querendo dizer a esses homens, é que o importante é que eles façam com amor, que eles permitam ser usados para que o nome deles seja escrito no livro da vida. E não para que eles digam que a honra e a glória, através de mim o Senhor curou, através de mim o Senhor fez. Nós não somos nada, meu irmão. Nós não somos nada. Nós somos vaso. Nós somos instrumento. O vaso é colocado onde o Senhor quer. O vaso ele não anda sozinho. Pensa na sua casa, pensa na sua decoração. Se você tem um vaso de planta num determinado canto da sua casa, ele sai dali sozinho? Ele não sai de lá sozinho. Ele não faz nada sozinho. Para aquele vaso sair da ponta direita da sua casa e parar na outra ponta, você precisa pegar e levar ele para lá. Assim é a minha vida e a sua vida na mão do Senhor. O Senhor pega este vaso, coloca dentro dele a sua unção e leva ele aonde ele quer, aonde ele tem propósito de que aquele vaso vá derramar aquilo que ele precisa sobre vidas,
Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus e não do nosso ego, da nossa vaidade. Nós precisamos ter a visão simples de que somos vasos na mão do olheiro e o olheiro faz como quer. Tanto que quando esse vaso racha, esse vaso quebra, é o olheiro que o reconstrói. O Senhor não junta caquinho. Eu li isso durante a semana, agora não me recordo em que estudo, mas a pessoa dizia assim: o Senhor não cola caco. Você não serve um Deus que cola o seu caco. Se você se quebrar, o Senhor, Ele te faz de novo. Você vai entrar na olaria, Ele vai amolecer esse barro que nós somos, essa matéria bruta, sem valor que nós somos, vai refazer, vai remodelar, vai colocar no forno, para dentro de determinada temperatura, ele estar no ponto para ser usado novamente. É isso que sou eu e é você. É isso que somos nós, meu irmão, em Cristo Jesus. Vaso, barro que o Senhor molda e faz como quer, apenas se permita. Segundo, a grande comissão. Na segunda parte dessa lição, ele vai falar sobre a grande comissão. E a grande comissão, o que é a grande comissão? A grande comissão está em Mateus 28, do 19 ao 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o objetivo, a ordem dada para Jesus foi essa. Após a sua ressurreição, ele vem e diz aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a ordem. Isso é chamado de grande comissão. É o apelo que Jesus faz aos seus discípulos, de que eles possam anunciar o evangelho até as últimas consequências. Dentro do estudo, ele não traz essa passagem, ele vai falar sobre Paulo, que é isso que impulsiona Paulo. Mas quando ele diz assim, até as últimas consequências, o Senhor, ele me traz a Estevão, que foi apedrejado e morto, pregando o evangelho de Cristo. E antes de morrer, até mesmo porque o comentarista falou sobre Paulo, ele diz uma frase, ele perdoa Paulo, para que Paulo pudesse fazer aquilo que era agradável ao Senhor. Estevão, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo atacado por aquelas pessoas ao proclamar o evangelho, ele ainda teve a atitude de perdoar Paulo, que estava comandando as pessoas a atacar Filipe, condenando ele, julgando que era um evangelho errado. Então, quando o comentarista ele vai falar de alguém que vai até as últimas consequências no Novo Testamento, ele me remete, vamos deixar assim, a Estevão. Mas nós podemos ver, trazendo para os nossos dias atuais, essas pessoas que vão evangelizar em países que não é permitido. Por exemplo, a gente vê em cidades do Japão, em algumas cidades do Oriente Médio, pessoas que não podem entrar com o evangelho. Na parte da Coreia, muitas pessoas são regimes que a religião que tem que prevalecer é a do governante e não a que Cristo prega, e não a que outras preguem, porque não pode confrontar. Essas pessoas não querem ser confrontadas, elas não querem ser questionadas, elas querem dominar todas as pessoas com aquilo que eles têm como conceito, né? Então, assim, a gente precisa crer hoje, porque hoje nós temos muitos evangelistas, muitos missionários em países, na Índia, por exemplo, também, tentando propagar o evangelho, levando o evangelho de Cristo e sofrendo retaliações e consequências, mortes dolorosas. Ainda no dia de hoje existe a perseguição do evangelho. No próximo ponto que ele vai trazer da lição, que é o que ele vai falar da grande comissão nos dias de hoje, a gente vai falar exatamente disso.
No segundo subtópico, só para não pular, ele diz que o mundo está dividido em 2 grupos. E ele vai trazer a referência de Marcos 16:16, que vai dizer que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É exatamente isso que eu disse ainda há pouco também, que a gente precisa ter em mente. Não tem 2 caminhos, existe um caminho. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou a pessoa crê no Espírito Santo de Deus, crê numa renovação de alma, e ela é batizada em Cristo Jesus, e ela aí alcança a salvação, ou ela não crê e ela não é salva. Nós sabemos que por mais que a pessoa seja uma pessoa, é porque o grande julgamento ele vai ser feito por Deus e não por nós, que somos seres humanos falhos, limitados. É Deus quem vai nos julgar, mas nós precisamos compreender que não existe outro caminho. Deus não é Deus de jeitinho. Deus não é Deus de vários caminhos. Ele não é Deus de que vários caminhos vão levar a Ele. Ele é Deus de um caminho que leva a Ele, que é o caminho da renúncia. A renúncia ao pecado, a renúncia à avareza, a renúncia à mentira, a renúncia aos espíritos de engano, a renúncia à vaidade, a renúncia ao egoísmo e outras tantas renúncias que nós temos que fazer dia após dia. Meu irmão, se não renunciar, se você não jogar isso tudo por terra, não tem como. É engano achar, mas ele fez muitas obras, mas era uma pessoa muito solícita, mas era uma pessoa de um coração tão bom, mas confessou o Senhor como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua alma. A mensagem de Cristo é essa. Essa é a mensagem que precisa ser pregada. Que o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura e o Senhor ainda liberta. Ninguém vem perfeito. A pessoa aceita Jesus e o Senhor vai trabalhando naquela pessoa e no tempo Ele vai pondo a pessoa conforme precisa ser. Assim como a posição do vaso. Se o vaso não estiver de acordo, o Senhor pega o barro, molda ele de novo, todo de novo, e coloca no forno para ficar no ponto que Ele precisa. Porque nós somos instrumentos e precisamos fazer aquilo que cabe ao Senhor. O Senhor deseja de nós. Amém? Jesus os que creem e os que não creem acerca da salvação do Evangelho. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no Evangelho. É preciso decidir. E a terceira grande comissão, que é quando ele vai falar realmente que dos dias atuais. Então ele vai pontuar aqui, o comentarista da lição, que a tarefa de evangelização do mundo ela está inacabada, ela não está completa. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como a Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Qual é a referência aqui, meu irmão? É que nos países em que o evangelho é livre, ele está morrendo, diminuindo, sumindo. Os muçulmanos têm evangelizado essas pessoas, outras crenças têm entrado para evangelizar essas pessoas, e o evangelho de Cristo, ele vai começando a desaparecer. Então ele vai dizer que se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso. Ou o cristianismo não mais vai influenciar essas pessoas. Precisamos reevangelizar o continente europeu. E aí eu acrescento que não só o continente europeu, é reevangelizar os que conheceram a palavra e evangelizar aqueles que nunca ouviram a palavra, aqueles que são carentes do amor de Deus. Terceiro tópico e último, agora sim, ele vai falar do dom ministerial do evangelista.
ele vai conceituar o evangelista como ele foi conhecido isso é transmitir boas novas. O termo evangelista, ele deriva do verbo grego evangelizo, que significa transmitir boas novas do evangelho. É um dom que se refere àquele que é chamado para pregar o evangelho genuíno de Cristo. E ele foi concebido por Deus através de uma capacitação ministerial com o objetivo de propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista, ele tem paixão. Ele tem paixão por alma. Ele tem sede de alcançar outras vidas. E ele o faz naturalmente, numa conversa, numa única oportunidade em que ele se permite, o Senhor faz, né? E aqui ele vai dizer que ele se esmera. Esse esmero é fazer algo com muito zelo, com muita preocupação, com muito carinho. Então ele tem muito carinho por buscar na parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Ou seja, a gente está falando de um sermão evangelístico. Então, assim, o evangelista, ele faz um sermão todo pautado em Cristo. Cristo é o centro. Ele alcança vidas e alcança almas falando do amor de Cristo. E o papel do evangelista. Aqui na revista ele vai pontuar o papel do evangelista como um pregador por excelência de boas novas de salvação, para alcançar vidas conduzido por Deus, e que ele vai dizer que muitas vezes o evangelista ele se torna um plantador de igrejas, porque ele vai em localidades para levar o evangelho, localidades, cidades, regiões, países, levar o evangelho. Um evangelista cheio da graça de Deus, ele poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus Cristo. É convencer o homem do pecado, convencer o homem, persuadir o homem de que ele precisa de salvação. Mas ainda que o evangelista tenha o dom de evangelizar, que alcance almas para Jesus, as pessoas reconheçam, confessem o Senhor como seu único suficiente Salvador, que ele possa praticar o batismo nas águas. Ele vai abrir a igreja, mas aí cabe ao pastor conduzir a igreja. A doutrina, o ensinamento, o apacentar é do pastor. Ao evangelista, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus. Ao pastor, o cuidado com as ovelhas. Por quê? Para que os dons não se confundam. O evangelista ele pode tratar as ovelhas como pastor, se ele tiver dom e tiver chamado. Mas se o chamado dele for só o evangelho, ele pode não dar conta de fazer, acolher, manter essas pessoas na presença. Amém? Terceiro, a finalidade do ministério do evangelista. A finalidade do ministério do evangelista é a transmissão das boas novas. O ministério do evangelista, ele vai lançar bases sólidas do evangelho de Cristo. É uma ação evangelizadora. É uma base sólida de uma ação evangelizadora da palavra de Deus, a conversão das pessoas, a conversão de almas através da evangelização, através da palavra de Deus, através do como a pessoa fala de Deus, né? Na conclusão dessa lição, ele vai dizer assim: o dom ministerial de evangelista, ele é concedido por Deus a algumas pessoas, não é a todas, a algumas, tá? Conforme o propósito do Espírito Santo para fortalecimento e edificação da igreja local. Isto, porém, não significa que desobriga os crentes individualmente do labor do evangelho, de pregar o evangelho. Isto não quer dizer que quem não tem o chamado de evangelista não tenha que pregar. Não é isso. Existe um dom e um chamado para cada um. Todos nós somos partes do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo.
Então o Senhor, ele conta com cada um de nós para que o evangelho dele seja propagado. Mas a uns ele deu o dom de evangelizar. E a este sim, né? Vai fazer desta forma. Mas fora isso, ele está dizendo que todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. É deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Um único milímetro você não pode se apartar, meu irmão, do compromisso que o Senhor tem contigo, de propagar o evangelho dele. E deste compromisso você não pode se apartar. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. E que o Senhor nos capacite diante das oportunidades para falar do amor de Cristo, para falar da verdadeira conversão de vida, da verdadeira salvação de vidas. Amém? E eu agradeço mais a oportunidade de estar esse domingo. Em breve nós estaremos com a Escola Bíblica Dominical na igreja no próximo mês. Que os irmãos tenham um domingo abençoado, com a sua casa, com a sua família. Que seja um dia de paz, que seja um dia de bênção. Culto às 19 horas, nós aguardamos por vocês. Em nome de Jesus, fique em paz.